de Deus sempre tem amigos. O servo de Deus sempre tem amigos. E o nosso texto, segundo Samuel 17. Ouçamos com atenção o texto que assim diz. Aitofel também disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o povo de volta a ti. A morte do homem que procuras significará o retorno de todos. Assim, todo o povo ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Versículo 7. Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido em uma caverna ou em outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. 10. Então até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e conta com soldados corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então os atacaremos onde quer que eles se encontrem, e cairemos sobre ele como um orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos homens que o acompanham escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste nem sequer uma pequena pedra. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai o arquita é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. 15. Uzai comprou os sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel deu tal e tal conselho a Absalão e às autoridades de Israel, mas eu os aconselhei a fazer isso e isso. Agora avisa imediatamente o seguinte a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Ahimaaz estavam em Rogel. Como não podiam arriscar-se a serem vistos entrando na cidade, uma serva os informava regularmente, e eles iam e informavam o rei Davi. Contudo, um jovem os viu e avisou Absalão. Então, os dois partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baali, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa do poço para disfarçar para o grão de cereais por cima. E os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. 21. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar ao rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia aceito, selou o jumento e foi para casa na sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo do seu pai.
Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um ismaelita que havia casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. 27. Quando Davi chegou a Manaim, ali estavam Sobi, filho de Naás, de Rabá, os Adomitas, Maquir, filho de Abiel, de Lodebar, e o Gileadita, Barzilai de Rogeli. Eles trouxeram a Davi, 28. Eles trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois disseram: o povo deve estar faminto, exausto e sedento no deserto. Amém? Oremos. Pai, fala conosco, ilumina-nos para compreender a tua palavra, repreende o maligno que quer tirá-la do nosso coração e que nós assim a possamos compreender, aplicar e ensinar. É isso que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O servo de Deus sofre sempre perseguições, mas tem sempre amigos e irmãos. É impossível que alguém, fazendo a vontade de Deus, venha a viver sempre em paz. É impossível que alguém que busque ser justo e honesto, que procure, não que seja completamente, porque isso infelizmente é impossível, mas precisa ser uma busca constante do servo de Deus, ser honesto e buscar a perfeição. Perfeição é essa que é sempre ser o melhor possível, ser hoje melhor do que fui ontem e ser amanhã melhor do que sou hoje. Isto é ser perfeito do ponto de vista humano, não é? Fora isso, a perfeição só está em Deus. Então, quando se busca essa perfeição, automaticamente sofre-se muita dificuldade, perseguição. O inimigo se levanta contra. Se nós nunca tivermos na nossa vida cristã qualquer tipo de oposição, devemos estar alerta, precisamos tomar cuidado. Pode ser que a nossa vida cristã não esteja incomodando o inimigo, e isso é mal, porque Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, vim trazer a espada, colocar a nora contra a sogra, a mãe contra a filha, o pai contra o filho. Ele disse isso. Ele disse que ao escolhermos segui-lo, nós muitas vezes vamos desagradar pessoas que amamos, não é? Então, servir a Deus implica no risco de se sofrer oposição. E Davi aqui estava sendo perseguido porque o seu filho Absalão temporariamente usurpou-lhe o trono. E ao usurpar-lhe o trono, se posicionou a favor dele um conselheiro chamado Aitofel, um homem tão sábio, um conselheiro tão assertivo, que a palavra dele era vista como a palavra de Deus. Aitofel, um grande conselheiro. E a maior sabedoria de um rei ou qualquer líder é saber se cercar de bons conselheiros. Um bom líder, ele não pode permitir que todos digam e façam a todo tempo tudo que querem, mas ele precisa se cercar de um seleto grupo de conselheiros que tenha total liberdade de falar tudo o que eles pensam. Qualquer líder que se cercar somente de bajuladores, ele certamente cairá. O líder, ele deve contar com o respeito do seu povo e ele deve ter ao seu redor um seleto grupo de conselheiros
que tem a liberdade de dizer sempre toda a verdade sem impedimento algum. Um deles era Aitofel. Era um seleto grupo. Natã era outro. Não eram muitos. E o conselho de Aitofel, um conselheiro militar, era tido como a palavra do próprio Deus. E esse Aitofel, não sabemos por que exatamente, mas ficou do lado de Absalão e não do lado de Davi. Aitofel, ele é um tipo de Judas, porque ele convivia tão próximo de Davi, porém traiu. E ele também, depois que se decepcionou, como lembra no texto aqui, que ficou decepcionado quando o conselho dele não foi atendido, não foi ouvido, ele também foi para casa, ajustou seus negócios, colocou tudo em ordem e se enfocou. E por esse motivo Davi escreveu um salmo, que é um salmo que é utilizado, que é considerado um salmo profético para falar da traição de Judas, por Judas, traição de Jesus por Judas. Esse mesmo salmo, que no contexto em que foi escrito, se referia a Aitofel, porém, profeticamente, estava se referindo a Judas. Um bom conselheiro, um homem sábio, um homem sem dúvida nenhuma valoroso, útil, um homem sem dúvida nenhuma prestativo, um homem que sem dúvida nenhuma fazia a diferença totalmente, mas que em um dado momento deixou que a amargura, a decepção tomasse conta do seu coração de tal forma que ele guardou dentro de si mágoas, e quando teve a oportunidade, ele traiu Davi, posicionando-se em favor de Absalão, que havia usurpado o trono. Davi estava fugindo com os seus homens fiéis, seus militares mais chegados, homens destros na guerra, homens habilidosos, porém minoria, e estava fugindo de Absalão. E Absalão pede, Absalão, que é o filho de Davi, que usurpa o trono, ele é o terceiro filho de Davi, possivelmente, na ocasião, o filho mais velho em vida. Possivelmente os outros dois haviam morrido, e agora era ele, um deles ele próprio matou, né? E ele era, na linha de sucessão ali, ele seria o primeiro, o filho mais velho em vida, naquele momento. Davi, porém, pede que um conselheiro chamado Uzai não o siga pelo deserto, mas sim que ele fique infiltrado no palácio com Absalão, para frustrar os conselhos de Aitofel, que naqueles dias eram tomados como palavra do próprio Deus. E então Absalão toma conselho com Aitofel, e Aitofel aconselha a capturar tão somente Davi, cansado da fuga, e que assim, ao prender, capturar, matar o líder, os homens certamente não teriam mais por que lutar. Os homens que com ele estavam não teriam motivo para continuar nem fugindo nem lutando. Eles naturalmente voltariam e se renderiam ao rei, ao novo rei, Absalão. Esse foi o conselho de Aitofel, um conselho sábio. Não precisava haver matança, não precisava ter baixas, não precisava perder homens nem recursos materiais nem humanos. Bastava que matasse o rei Davi, cansado da fuga, e trouxesse junto de volta os homens que com ele estavam, para se agregar ao exército do novo rei. Mas é de costume que se ouça, que o governante ouça outros conselhos, outros pareceres, porque cabe ao líder
escolher o que fazer. Um líder pode e deve ouvir diversos conselhos de pessoas sábias. A sabedoria principal do líder é se cercar de bons conselheiros e boas conselheiras. Mas a decisão final é dele, de forma que, se o líder depender do conselheiro, esse conselheiro um dia se tornará líder, já que o rei, o líder, não é capaz de discernir entre os conselhos e ele mesmo tomar a própria decisão dentro da quantidade de conselhos que ele ouviu, sejam 2, 3, 4, 5 ou 10, todos eles devem ser ouvidos atentamente com muito respeito. Porém, fazer a escolha caberá somente ao rei. Um dos 10, talvez nenhum dos 10, um dos 2, talvez nenhum dos 2, parte de um e parte de outro. A sabedoria dele consiste em ter se cercar de bons conselheiros, de sábios conselheiros. Mas a escolha caberá a ele. Se ele tiver um conselheiro que sempre decide, esse conselheiro mais cedo ou mais tarde se tornará o próprio rei, o próprio líder, né? Então cabe ao líder a escolha. Veio Uzai, infiltrado de Davi, e diz o seguinte: o conselho de Aitofel desta vez não é bom. Porque os homens, o próprio Davi e seus homens, são guerreiros valentes e estão com o orgulho ferido, eles estão com ódio, eles estão como animais selvagens, e eles serão capazes de fazer tudo o possível para salvar suas próprias vidas, para se vingar e para retomar o trono. Então, não faça isso, faça melhor. Junte mais homens, coloque todo o seu potencial em ação para que eles sejam exterminados completamente e fique uma grande fama para o novo rei. Ele conseguiu sufocar, ele conseguiu destruir completamente qualquer possibilidade de ele vir a perder o seu trono conquistado. O único que tinha potencial para tomar o trono era o próprio pai dele, guerreiro valente, cheio de fiéis soldados, bem treinados, mas Absalão, que é um homem forte, sábio, um rei poderoso, sufocou e destruiu completamente essa possibilidade. E assim a tua fama aumentará, e tu ficarás realmente um rei famoso, o teu trono se estabelecerá, e tu serás de fato muito reconhecido. Absalão, vaidoso que era, disse o seguinte: o conselho de Uzai é melhor do que o conselho de Aitofel. Uzai, melhor dizendo, trabalhou exatamente na vaidade daquele jovem. Enquanto isso, mais dois infiltrados são avisados sobre o que aconteceu, sobre essa conversa, sobre esses conselhos, sobre qual foi o conselho que Absalão escolheu, e eles são acolhidos e são ocultados por algumas pessoas fiéis ao rei Davi. Por mais que haja ali uma conspiração contra Davi, há aqueles que lhe são fiéis, há aqueles cujos corações permanecem firmes com o seu líder, de forma que, mesmo estando perseguido, mesmo naquele momento sendo humilhado, o rei Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele tem outras pessoas que também são pessoas segundo o coração de Deus e que agem a seu favor e que ficam do seu lado no momento em que ele é traído e é perseguido, de forma que esses vigias infiltrados, eles conseguem ser escondidos, eles conseguem mandar a mensagem. Davi consegue
fugir e ir para um lugar mais seguro, e aonde ele vai, ele também é acolhido por pessoas cujo coração era também coração segundo o coração de Deus, e assim Davi consegue se salvar daquela situação de apuros, ganhar tempo para poder se descansar, se estabelecer em alguma base e criar um plano de luta, de retomada do poder, do trono. Coisa que, se continuarmos lendo os textos seguintes, vamos perceber que houve uma batalha que Davi, de fato, retoma o poder. Mas tudo isso porque ele pôde contar com gente que lhe forneceu informações, ele pôde contar com gente que lhe forneceu abrigo, ele pôde contar com pessoas que lhe forneceram alimentos, que lhe forneceram os recursos necessários enquanto ele estava ali em fuga. E se continuarmos vendo, nós vamos ver também que quando Davi retoma, ele dá reconhecimento e recompensa a quem o ajudou. Enquanto ele esteve em apuros, Deus levantou pessoas para ajudá-lo, e quando ele retoma a sua condição original de rei, ele também se lembra dessas pessoas que o ajudaram e lhes oferece o reconhecimento e a merecida recompensa. O que aprendemos com isso, irmãos, é que pessoas segundo o coração de Deus muitas vezes poderão ser perseguidas. Haverá inimigos poderosos que buscarão de muitas maneiras fazer-nos mal. Porém, Deus também sempre levantará pessoas fiéis e verdadeiras, cujo coração não se voltou às vaidades e à vontade do maligno, que se posicionarão do lado que Deus quer que se posicione. Em uma outra passagem bíblica, Elias lamenta, dizendo que todos os profetas foram mortos por Jezabel, somente ele sobrou dentre os fiéis ao Senhor. Porém, Deus diz que ele não está sozinho, que além dele há outros 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal e cujos lábios não o beijaram. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, diz que os sofrimentos pelos quais nós passamos, há outros que também passam por eles. Há outros que, igualmente a nós, pela mesma causa, também sofrem e resistem. Ele diz que não estamos sós e que Deus tem cuidado de nós. De forma que o que precisamos entender é que o servo e a serva do Senhor sofrem perseguições de fato. Porém, o Senhor de todas nos livra e sempre coloca em nosso caminho pessoas cujo coração não se voltou para o maligno, cujo coração e cujas atitudes ainda são atitudes de servos obedientes a Deus. E essas pessoas serão enviadas por Deus ou colocadas por Deus em seu caminho para estar do seu lado e te ajudar a passar pela provação e te ajudar a ser reconduzido ou reconduzida à condição que Deus determinou e colocou para você, a condição de bênção e não de maldição, a condição de alegria e não de tristeza, óleo de alegria ao invés de pranto,
É isso que Deus tem para nós. E nós não estamos sozinhos. Há outros 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal, cujos lábios não o beijaram. Há valentes que estarão ao nosso dispor para nos receber e nos ajudar nos momentos difíceis. E nós passaremos por prova e seremos reconduzidos ao lugar onde Deus nos colocou. Amém? Oremos. Soberano Pai, que assim se cumpra esta palavra em nossa igreja e na vida de cada um dos teus fiéis aqui presentes e os que nos ouvem à distância. É o que pedimos, que se cumpra a tua palavra na vida do teu povo que te ama, que crê em ti e que te obedece. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de todos online. Até domingo de manhã, se Deus quiser, aqui presentes ou online. As crianças irão para a sua classe, para os seus ensaios, os seus trabalhos. Os alunos aqui ficaremos para a nossa oração final. Deus